Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa escola dominical nesta manhã. Temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus, nela crescer em graça, em conhecimento, tornando-nos parecidos com Cristo à medida que a palavra de Deus transforma a nossa mente e o nosso coração. Sempre bom e agradável estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical fazendo a leitura no texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 17, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma dizendo assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo é muito feliz aqui, porque ele vai dizer que havia um desejo intenso de poder estar com aqueles irmãos, de estar com a igreja que se encontrava em Roma, e o objetivo está lá no versículo 12 do texto que nós acabamos de ler: para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por meio da fé mútua, vossa e minha. Aqui Paulo fala da importância da comunhão cristã. Quando nós nos juntamos, seja presencialmente, seja através desse recurso que nós dispomos hoje, nós temos a oportunidade de juntos, né, crescermos na fé, de estarmos nos confortando na fé, por meio da palavra, por meio do ensino. Por isso que é importante a escola dominical, participarmos dos cultos, muita alegria que nós já retomamos as nossas atividades. Que Deus permita que em breve todos nós possamos estar com a nossa rotina normalizada, com a nossa escola dominical presencial, com os nossos cultos, onde todos estão presentes. Que Deus nos permita que em breve isto seja uma realidade na vida da nossa igreja. Deus tem abençoado muito nossa igreja, e por isso nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Quero convidá-lo a orar para que a gente possa adentrar a nossa lição nesta manhã e meditar naquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. O tema da nossa escola dominical de hoje é o Evangelho vivo. Está baseado lá em Filipenses capítulo 1, de 12 a 26. Vamos orar antes de nós começarmos o nosso estudo. Deus bendito, nós louvamos o teu nome pela oportunidade
que o Senhor nos concede de estarmos juntos e meditando na tua palavra, aprendendo de ti, dos teus desígnios e propósitos para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos abrir a mente e o coração, fortalecendo-nos na tua verdade, para que, firmados em ti, possamos glorificar o teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela vida da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Sapopemba. O Senhor continue a derramar da tua graça e do teu poder sobre todo o teu rebanho. Fortalece-nos em Cristo Jesus e orienta-nos. Amém. Bem, meus amados irmãos, como nós falamos, nós estamos estudando a carta aos Filipenses, o tema da nossa meditação. O tema é prosseguindo para o alvo, estudos expositivos na carta aos Filipenses. Nós já estudamos os versículos de 1 a 11, né? Num primeiro momento, os versículos 1 e 2, quando nós vimos a introdução do tema, e depois nós tratamos do capítulo, no versículo 3 até o versículo 11, e hoje nós vamos trabalhar lendo em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 26, e semana que vem, se Deus quiser, nós terminamos esse primeiro capítulo. Então, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, versículos 12 a 26, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje eu não projetei o texto, não. Abra sua Bíblia aí para a gente meditar na palavra de Deus. Está lá em Filipenses capítulo 1, de 12 a 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto estou, de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, ao quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O tema da nossa escola dominical, da nossa aula hoje é o Evangelho vivo.
né? Meus amados irmãos, quando... Opa, para frente, não para trás. Vamos para frente. Agora sim, né? Então, nós podemos perceber, meus amados irmãos, que ao longo da história cristã, nós temos verificado que muitos cristãos que viveram a sua fé com intensidade, chegando até mesmo pagar com a própria vida, por causa do seu testemunho. Muitos cristãos se entregaram em prol da verdade deste evangelho. Quando nós lemos a carta lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 38, nós vamos encontrar: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir a respeito do que há de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Então, nós vemos ao longo da história da igreja que muitos cristãos entregaram-se e consagraram-se num viver de testemunho, para proclamar, para anunciar, para realizarem a obra do Senhor Jesus Cristo. Um certo servo de Deus do passado, chamado Tertuliano, diante daquele período de grandes tribulações e perseguições, veio a dizer que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Então, à medida que os cristãos se desgastavam por causa da verdade do evangelho, o evangelho crescia. Então, nós vamos verificar que esta atitude por parte destes homens, destas mulheres, destes servos de Deus do passado, eles puderam demonstrar com a sua fé e provar que o evangelho é algo vivo e algo significativo e de suma importância. A despeito de nós vivemos em tempos de liberdade quanto à nossa profissão de fé, nós também não podemos nos acomodar diante do evangelho que nos foi dado, este evangelho. Então, nós precisamos olhar para estas experiências vividas no passado e perceber e nos inspirar para que nós possamos realizar com dedicação, com zelo, com empenho, a divulgação, a propagação desta verdade viva que nós recebemos, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos verificar, e é interessante que nós vamos verificar que Paulo vai deixar bem claro aqui no texto em que nós estamos meditando, que nada pode impedir a propagação do evangelho. Lá no versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses, o que nós lemos? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então, a despeito das perseguições, a despeito de muitos cristãos morrerem, serem açoitados,
serem sofrerem todo tipo de dano, isto jamais impediu o avanço e o progresso do Evangelho. Domingo passado eu justamente falava a respeito disto na introdução do meu sermão, não sei se agora se foi pela manhã ou foi pela noite, mas nós dizíamos exatamente isto, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, o que nós vimos foi tentativas do diabo tentar impedir o progresso, o desenvolvimento da fé cristã, trazendo problemas internos, trazendo problemas externos, mas nada pôde deter e nada pôde impedir o Evangelho. E nós vamos entender que Paulo, e eu costumo dizer que, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo foi o maior missionário que o cristianismo produziu, e ele tinha um desejo intenso de levar esse evangelho que era vivo e que trouxe vida a ele, fosse anunciado, proclamado em todo o mundo. Ele tinha planos, ele tinha propósitos para isto. Ele desejava fazer com que o evangelho fosse atingido por todo o Império Romano no seu contexto. Então, ele também, como evangelista, ele tinha um desejo de ir a Roma, né? E ele vai escrever esta carta porque ele quer conhecer aqueles irmãos, ele quer ter a oportunidade de estar com eles, como nós vimos lá na Carta aos Romanos, na nossa introdução, de poder, na comunhão com aqueles irmãos, se estimularem a fé cristã, para que eles pudessem fazer com que ele chegasse até a Espanha. Era esse o objetivo, né? É interessante que Paulo ele desejava ir como evangelista, para estar com eles, fortalecê-los na fé. Mas ele não vai como evangelista, ele vai como prisioneiro. Ele poderia ter escrito uma carta contando a respeito desta experiência, mas, em vez disso, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai resumidamente declarar as coisas que me aconteceram, né? Ele poderia escrever um livro relatando tudo o que ele vivenciou do seu sofrimento por causa da proclamação do Evangelho, né? E é interessante que as coisas que aconteceram a ele, que ele resume, está lá em Atos 21, 17 até o capítulo 28, quando o Lucas descreve toda a dificuldade que Paulo tem de chegar em Roma, mesmo como prisioneiro, porque o objetivo dele era levar a mensagem de Cristo. Então, mesmo preso, né, Paulo vai procurar demonstrar que há grandes benefícios para o Evangelho. Então, ele vai dizer que a notícia a respeito da sua prisão difundiu-se para todos os lugares. E a partir deste fato, muitos cristãos se sentiram estimulados, encorajados a viver e a divulgar a mensagem salvadora. Então, solto ou preso, de qualquer forma, Paulo se constituía numa ameaça para as autoridades da sua época. Então, nada pode impedir, nada pode reprimir a expansão, a propagação, o progresso do Evangelho. Paulo vai dizer, olha, alguns vão até evangelizar por causa de interesses pessoais, né? Outros fazem sinceramente, mas não importa, o importa é que o Evangelho seja pregado. E é interessante que o grande segredo é o estilo de vida de servos fiéis como Paulo, né? Então, a proclamação do Evangelho precisa ser confirmada por esse testemunho vivo. O Evangelho é algo vivo que transmite vida e essa vivacidade deve ser demonstrada através do nosso testemunho. E Paulo vai dizer que o estilo de vida é fundamental. E Paulo mesmo se mostrou pronto a viver ou morrer por causa do Evangelho.
ele vai dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, mesmo preso, mesmo encarcerado, Paulo alimentava a esperança de que novamente ele poderia sair da prisão e retornaria à comunhão dos cristãos daquela comunidade e pudesse, juntamente com eles, partilhar da alegria cristã, conforme nós lemos nos versículos 25 e 26 do capítulo 1. Né? Então, nós vamos verificar que o poder do Evangelho é incontestável. E quando nós olhamos para este texto, eu creio que nós aprendemos algumas lições importantes que eu queria destacar. A primeira coisa que me chama a atenção nesta passagem, amados irmãos, é a determinação do apóstolo Paulo. Né? Nós encontramos um homem determinado, ele tinha um objetivo: levar a mensagem do Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Para o apóstolo Paulo, viver o Evangelho não era uma opção, mas uma obrigação. Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 16. Porém, no nosso contexto, no versículo 16, ele vai dizer assim: estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Né? Agora, mais enfático, Paulo se torna lá no versículo 21, quando ele diz: pois Cristo, para mim, o viver é Cristo. Versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Martinho Lutero traduzia esta expressão, para mim o viver é Cristo, dizendo: pois Cristo é a minha vida. Então, nós vamos verificar que esse comprometimento que Paulo tinha para com o Evangelho era fruto da sua experiência com Deus, do encontro que ele tem com Deus, o qual o próprio Deus, o vocacionara para ser apóstolo dos gentios. Então, o seu amor era ao Evangelho, a mensagem que foi lhe dada era o motivo da sua vitalidade, da sua disposição, da sua energia. Se não fosse para viver pregando o Evangelho, Paulo preferia morrer. Por isso ele diz, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, ele vai dizer: tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Né? E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos e nas próprias cartas do apóstolo Paulo, nós podemos perceber que ele, ao longo da sua vida, ele experimentou todo tipo de sofrimento por causa do amor do Evangelho. Agora, ele jamais desistiu da sua missão que foi dada. Ele abraçou, ele se envolveu, ele se comprometeu na proclamação do Evangelho. Tanto é que depois ele vai dizer: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo, pelo Evangelho de Cristo, ele estava pronto a viver. E mais do que isso, ele estava pronto a morrer. Né? Então, quando nós compreendemos que o Evangelho é algo vivo, é algo poderoso, ele é algo capaz de transformar vidas, a motivação para se viver em Cristo e anunciar esta mensagem de salvação se torna maior. Nós cremos, amados irmãos, num Deus vivo, num Deus verdadeiro, e isto nos impulsiona a viver o Evangelho independentemente do dia, do lugar, da circunstância. Paulo vivia com essa determinação.
E isto claramente pode ser visto quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 22 a 24, quando ele fala com os presbíteros da igreja de Éfeso, Paulo vai dizer o seguinte: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu cumpra o meu objetivo, do qual eu fui chamado, qual fui vocacionado. Nós precisamos ter esta mesma determinação, irmãos, porque eu e você também, à semelhança do apóstolo Paulo, fomos chamados a proclamar, a anunciar esta verdade, este evangelho vivo que Deus nos deu e Deus nos outorgou. Né? Outro dia, conversando com um pastor amigo meu, dizia: eu não entendo como que alguns pastores passam por situações tão difíceis ao longo da sua vida, no seu ministério, e eles não desistem. Por quê? Porque o nosso compromisso é com este evangelho vivo, transformador, o evangelho que transformou a minha vida e que pode transformar a sua vida, e que pode trazer bênçãos na vida daqueles que estão longe de Cristo. Então, não importa o que sofremos, o que passamos, o que importa é termos esta mesma determinação em realizarmos a obra de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Mas um outro fato que nós olhamos para esse texto e podemos perceber, meus amados irmãos, é que nada pode interromper o progresso do Evangelho. Como nós falamos na introdução, nós vemos aqui o progresso contínuo da causa de Cristo. Nada pôde interromper o propósito de Deus de levar o Evangelho a toda criatura. O reverendo William Hendricks, no comentário, ele vai dizer, com relação à prisão de Cristo, ele vai dizer: olha, nem mesmo a prisão de Cristo era capaz de impedir que o Evangelho pudesse ser proclamado. Né? E aí ele diz, abre aspas, é uma prisão para o progresso do Evangelho. E que o apóstolo Paulo, um prisioneiro otimista, porque enquanto para alguns a prisão significava derrota, né? E era isto que muitos líderes religiosos impunham a Paulo, achando que isso, agora ele está preso, ele está derrotado. Agora, para outros, como para o próprio apóstolo Paulo, era uma oportunidade. Né? Então, Paulo tinha plena convicção de que nem a prisão ou até a mesma morte seria capaz de impedir e difundir o Evangelho, o progresso do Evangelho. Para o apóstolo Paulo, nós vamos verificar que sofrer por Cristo era motivo de glória. A prisão, na verdade, era uma grande oportunidade. Por exemplo, quando Paulo esteve preso em Roma, né, ele esteve ligado à guarda pretoriana. Essa guarda era composta por 9.000 homens que revezavam-se em trabalho de turno. E segundo o apóstolo Paulo, Paulo esteve preso e tendo um soldado em sua companhia 24 horas. E segundo o apóstolo Paulo, todos estes policiais, todos estes guardas ouviram o evangelho. Quantos desses homens não se tornaram seguidores e divulgadores do evangelho? Paulo vai dizer que muitos venceram o temor e se tornaram pregadores
corajosos por causa da sua prisão. Outros tentaram tirar proveito próprio agindo por ciúme ou competição, né? Mas não importa, o evangelho continuou sendo proclamado. É lamentável, irmãos, ainda o fato de que há milhões de pessoas que ainda não ouviram do evangelho. E é triste quando nós encontramos que há igrejas que ficam disputando, brigando pelos mesmos crentes, pescando no aquário, quando há tanta gente precisando da mensagem do evangelho. O evangelho precisa ser proclamado aos quatro cantos, ser pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, para que venha o fim. O nome de Cristo ainda não chegou a todos os povos, portanto, pesa sobre nós cristãos a grande responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, e diante disto, nós temos que refletir e pensar no nosso papel. Lembre-se que na realização da obra de Deus nós vamos encontrar obstáculos, dificuldades, mas nada pode impedir o progresso do Evangelho, o propósito de Deus de fazer conhecida a sua verdade, a sua salvação a todos os povos, a todas as gentes, para que ninguém se torne indesculpável diante de Deus. Mas uma outra verdade que nós podemos observar aqui no texto é o efeito do Evangelho, né? Segundo Paulo, nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que transforma vidas e provoca mudanças profundas nas pessoas e na sociedade. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos poder deslumbrar, contemplar a transformação que o Evangelho pôde causar na vida de muitas pessoas. E nós vamos perceber, com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que os opositores, aqueles que se colocaram contra o Evangelho, eles não tinham como ignorar o impacto da mensagem pregada. Por quê? Porque muitas pessoas estavam sendo transformadas, né? Lembram-se daquilo que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, quando nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, na cidade de Tessalônica, a declaração porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Tá? Por que eles têm transformado o mundo? Porque era indiscutível a transformação operada pelo Evangelho na vida de muitos. Então, vejam só. Não sou eu, não é você, não somos nós que podemos mudar as circunstâncias. O que muda é a verdade do Evangelho, quando ela é proclamada com fidelidade, com compromisso, com seriedade. Esta palavra é o Evangelho vivo. E uma vez que a Bíblia é viva, ela pode e é capaz de trazer vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Então, nós realizamos a obra de Deus não confiados
na nossa capacidade, no nosso poder, mas no poder da palavra de Deus. Poder esse que é um poder transformador. O que eu e você temos que fazer é nos dispor a pregar, a anunciar e a proclamar a mensagem de Cristo. Diante disso, nós precisamos ter a mesma determinação que teve o apóstolo Paulo para com o Evangelho, a mesma determinação que Paulo teve para comprometer-se com Cristo, com a sua obra, com a sua igreja, com a verdade, lembrando que Deus vai levar até o fim, ele vai cumprir o seu propósito. Deus tem um objetivo, fazer com que esse evangelho seja proclamado a toda criatura. E se nós não fizermos isso, Deus vai levantar pedras para que passem, porque ele vai cumprir o seu propósito. E como nós podemos ver, quando nós nos dispomos, esse evangelho é poderoso para transformar. Portanto, a grande pergunta que nós devemos fazer é: estamos prontos a pagar o preço de seguir a Cristo e anunciar este evangelho vivo a toda criatura? Precisamos responder a essa questão, irmãos. Ser cristão, ainda que isto seja uma verdade, nós desfrutamos da alegria da comunhão, nós temos prazer em estar com o povo de Deus, nós somos um povo alegre, somos um povo feliz. Mas nós somos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, para pregar esse Evangelho vivo, transformador. E não para nos acomodarmos nos nossos bancos e recebermos as bênçãos de Deus através dessa comunhão. Nós possamos, irmãos, nos comprometer com a verdade do Evangelho, como Paulo o fez. E nós possamos agir com a mesma determinação, o mesmo compromisso, com a mesma seriedade, sabendo que Deus tem um propósito e quer nos usar para transformar outras vidas. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar. Deus bendito, nós queremos louvar o teu nome, pela oportunidade de meditarmos na tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a mesma determinação do apóstolo Paulo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos comprometer com a verdade do teu evangelho, certos de que o Senhor fará com que haja progresso, que o evangelho transforme aqueles que estão ao nosso redor. Sabes, ó Deus, das nossas limitações, das nossas imperfeições, mas que o Senhor mesmo venha nos usar para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, abençoa-nos. Faz-nos, ó Deus, uma igreja comprometida com o evangelho vivo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós desejamos a você um ótimo domingo, um dia abençoado, que você tenha momentos agradáveis com a sua família na presença de Deus. Lembre-se, esse é o dia que o Senhor fez para a sua honra, para a sua glória. Ele só pede um dia para nos consagrarmos a Ele. Deus nos abençoe. E à noite, se Deus quiser, estaremos juntos no culto à noite ou através do Facebook. Deus abençoe a todos, nos dê da sua graça, do seu amor e do seu cuidado. Um bom domingo e um abraço a todos vocês, meus amados irmãos.